Você sabia que o dinheiro tem uma alma? Florence Scovel Shinn dizia que o dinheiro é como um amigo sensível. Ele sente quando é amado e também quando é temido. Para ela, prosperar não era uma questão de esforço ou sorte, mas uma questão de linguagem espiritual. E quem não soubesse conversar com o dinheiro estaria condenado a repelir a abundância, mesmo rezando por ela todos os dias. Essa ideia, há um século, era revolucionária. Imagine, estamos na década de 1920. A economia americana florescia, mas o mundo espiritual vivia em silêncio, especialmente para as mulheres. Enquanto Wall Street gritava, Florence sussurrava verdades que pareciam impossíveis. O dinheiro é energia divina em circulação. Ele é obediente à palavra, e a palavra é poder. Ela era artista, professora e metafísica. Uma mulher que ousou ensinar algo que o mundo ainda não compreendia. Florence não falava apenas de fé, mas de frequência, e dizia: o universo não responde ao medo, ele responde à certeza. Enquanto os homens negociavam ações, ela ensinava mulheres comuns a negociar com o próprio destino. Um século se passou, mas suas palavras continuam vibrando como uma música antiga que desperta algo dentro de nós. Você já sentiu que o dinheiro foge de você como se tivesse vida própria? Já tentou de tudo? Planilhas, afirmações, trabalhos, economias, e mesmo assim algo parece travar? Pois Florence diria: você não está falhando, apenas está falando o idioma errado. Ela acreditava que cada sentimento, cada pensamento e cada palavra formam um contrato invisível com a prosperidade. E se esse contrato é assinado com medo, culpa ou escassez, o dinheiro, que é uma energia inteligente, simplesmente se afasta, não por vingança, mas por sintonia. Florence viveu em uma época em que eram ensinadas a depender, a esperar, a pedir permissão, mas ela ensinava a ordenar, não ao outro, mas ao próprio universo. Ela dizia que o dinheiro é um servo leal, mas exige respeito. E respeito aqui não significa ganância, significa reconhecer a presença divina por trás de cada nota, cada moeda, cada oportunidade. Você deve tratar o dinheiro como trataria um convidado sagrado, escrevia ela. E essa metáfora, o dinheiro como hóspede divino, mudou a vida de milhares de pessoas. Márcia era uma costureira que vivia em um pequeno apartamento cercada por contas e dívidas. Ela dizia que o dinheiro a odiava, que tudo o que ganhava desaparecia. Certa noite, chorando, ela encontrou um velho livro de Florence numa feira de usados. Na página marcada, lia-se: a pobreza é uma crença, e crenças podem ser dissolvidas. Naquela madrugada, algo mudou. Márcia acendeu uma vela e começou a conversar com o dinheiro. Sem conversar, pediu perdão por tê-lo tratado com medo. Agradeceu pelas pequenas moedas que tinha em casa. Prometeu nunca mais chamá-lo de difícil. Nos dias seguintes, começou a sentir algo novo, como se um vento fresco passasse pela vida dela. Clientes voltaram, encomendas dobraram e uma amiga que devia há meses a procurou para pagar. Ela dizia: Florence me ensinou a falar o idioma da abundância, e esse idioma começa com uma simples frase: dinheiro, eu te abençoo e te recebo com amor. Mas por que isso funciona? Porque, segundo Florence, o universo é um espelho da mente. Tudo o que você envia em forma de palavra retorna em forma de experiência. Se você diz "eu não tenho dinheiro", está assinando um decreto. Se você diz "o dinheiro flui para mim com alegria", está emitindo um chamado. Ela dizia que o dinheiro é como água, flui para onde há espaço. E o espaço nasce quando soltamos o medo, a vergonha e o ressentimento. Florence não falava apenas de riqueza material. Para ela, a prosperidade era sinônimo de harmonia divina. Quando uma pessoa se reconcilia com a energia do dinheiro, algo mais profundo acontece. Ela começa a se reconciliar com a própria imagem, com o próprio merecimento. É por isso que Florence insistia tanto em tratar o dinheiro como um ser sensível. Ela acreditava que, assim como uma planta responde ao cuidado, o dinheiro responde à vibração. Se você o despreza, ele se esconde. Se você o honra, ele floresce. Imagine por um instante que o dinheiro está ao seu lado agora. Feche os olhos. Se fosse uma pessoa, como ele te olharia? Com carinho ou com desconfiança? Essa simples visualização já é um espelho da sua relação com a abundância.
Nos anos 1930, em plena Grande Depressão, quando o mundo inteiro clamava por emprego e pão, Florence reunia grupos de mulheres para orar, meditar e declarar prosperidade. Não era fuga, era poder. Ela dizia: "As palavras são sementes, fale o que deseja colher." Em seus encontros, ela ensinava algo que parecia impossível. O dinheiro é uma força divina disfarçada de papel. E quando você o trata com reverência, ele se torna parceiro, não inimigo. Suas alunas relatavam milagres, heranças inesperadas, curas emocionais, oportunidades que pareciam caídas do céu. Mas Florence explicava: "Nada cai do céu, você apenas abriu o portal certo." Neusa era professora e acreditava que ser espiritual significava viver com pouco. Ela dizia que quem ama Deus não deve amar dinheiro. Até que leu uma frase de Florence que a fez chorar. A pobreza não é sinal de pureza, é sinal de bloqueio. Pela primeira vez, Neusa percebeu que negar o dinheiro era negar o próprio fluxo da vida. Ela começou a repetir um mantra todas as manhãs: "Eu e o dinheiro somos um só em propósito divino." Em poucas semanas, ganhou um convite para palestrar e dali surgiu uma oportunidade de livro. Mas o verdadeiro milagre, ela dizia, foi outro. "Parei de me sentir culpada por querer viver bem." Florence sabia que o dinheiro não é o fim, é o meio pelo qual o divino se manifesta na matéria. Ela ensinava que quando você paga uma conta com amor, abençoa o fluxo da vida. Quando você agradece por cada entrada, está dizendo ao universo: "Estou pronta para mais." E o universo responde sempre. O dinheiro para ela tinha olhos e ouvidos. Ele vê o coração com que é chamado, dizia. Por isso, ela recomendava rituais simples. Falar palavras de bênção antes de lidar com finanças, evitar piadas de pobreza, manter uma nota em casa apenas para agradecer, sem gastar. Esses pequenos gestos não eram superstição, eram chaves vibracionais. Florence explicava que o dinheiro é movido por reconhecimento. Se você o ignora, ele desaparece. Se você o celebra, ele retorna multiplicado. Rita, uma jovem empreendedora, aprendeu esse princípio em meio à dor. Após perder o emprego, ela entrou em desespero e começou a repetir: "Nada dá certo para mim." Mas quanto mais dizia isso, mais as portas se fechavam. Um dia, em um vídeo antigo sobre Florence, ouviu: "A palavra é a varinha mágica do ser humano." Naquela noite, ela decidiu mudar o tom. Gravou-se dizendo: "Eu sou o canal perfeito da riqueza divina. Tudo que é meu vem a mim com facilidade e alegria." Nos primeiros dias, achou tolice. Depois de uma semana, começou a sentir esperança e, em menos de um mês, foi chamada para um novo trabalho melhor do que o anterior. Hoje, Rita diz que não é milagre, é frequência e sorri como quem finalmente aprendeu a conversar com o dinheiro. Florence dizia que o dinheiro é o espelho da alma. Ele não julga, apenas reflete. Se você sente medo, ele se afasta. Se você sente amor, ele se aproxima. E o amor, neste caso, não é apego, é reconhecimento. Ela ensinava que antes de prosperar fora, é preciso prosperar dentro, porque o dinheiro é apenas uma tradução visível da sua relação com o invisível. Por isso, sua técnica era simples, mas poderosa. Abençoe o dinheiro que tem. Fale com ele como um amigo. Declare que é digno de recebê-lo e agradeça antes de ver o resultado. E então, algo muda. O medo dá lugar à confiança, a escassez se transforma em fluxo e o dinheiro, como um velho amigo, volta a bater à sua porta. Hoje, enquanto o mundo fala em crise, inflação e dívidas, o ensinamento de Florence soa como um sussurro atemporal. Nada é impossível ao verbo alinhado ao divino. Ela não ensinava apenas sobre finanças, ela falava de reconciliação entre o espírito e a matéria, entre a fé e o prazer, entre o sagrado e o cotidiano. Porque para ela, viver em abundância não era luxo, era ato de amor a Deus. E é aqui que o segredo se revela. O dinheiro não é o problema é o medo que colocamos nele. Florence dizia que o dinheiro é como uma criança. Ele corre para quem o chama com alegria e se esconde de quem o persegue com desespero. Por isso, toda a transformação começa quando você muda a forma de chamá-lo. Não mais com culpa, mas com gratidão. Não mais com ansiedade, mas com fé. Você já tentou conversar com o dinheiro? Não para pedir, mas para agradecer?
já olhou para ele e disse: "Eu confio em você, e você pode confiar em mim." Florence acreditou que o dinheiro é uma extensão da nossa consciência, e quando a consciência desperta, a abundância desperta junto. Então, hoje, ao ouvir estas palavras, talvez você sinta algo no peito, um chamado, uma lembrança antiga, um eco de sabedoria que sempre esteve aí. Porque no fundo, todas nós sabemos, o dinheiro não é inimigo, ele é mensageiro e veio para lembrar que somos filhas da abundância divina. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, respire fundo, acolha essa energia e lembre-se das palavras de Florence. As portas da abundância se abrem quando você fala com amor. Curta, comente, compartilhe este ensinamento, porque talvez ao espalhar essa mensagem, você esteja abrindo a porta da prosperidade para outra pessoa também. Florence dizia que a prosperidade não era algo a ser conquistado, mas lembrado, que todos nós nascemos com a semente da abundância plantada no coração e que apenas o medo e a culpa a encobrem. Ela acreditou que o ser humano se afastou da riqueza quando começou a temer o poder da própria palavra. A pobreza para ela não era falta de dinheiro, mas falta de fé no verbo criador. A palavra tem poder sobre o ouro, dizia, e o ouro, símbolo de luz divina, só responde a quem fala com clareza e amor. Em seus ensinamentos, ela insistia: não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você permite fluir. O dinheiro, segundo Florence, é como um rio. Ele não gosta de ser contido, aprisionado ou controlado. Ele ama movimento, circulação, alegria. Por isso, ela ensinava a prática de abençoar o que sai, tanto quanto o que entra. Quando pagamos uma conta com irritação, bloqueamos o fluxo, mas quando pagamos com gratidão, multiplicamos as fontes invisíveis. Florence contava que uma de suas alunas, chamada Helena, vivia se queixando da sorte. Tudo parecia conspirar contra ela. Os negócios não prosperavam, o marido estava sempre endividado e até o carro quebrava nos piores momentos. Florence ouviu pacientemente e perguntou: "Como você fala sobre o dinheiro, Helena?" Ela respondeu: "Eu digo que ele me abandona, que é ingrato, que nunca é suficiente." Florence sorriu e disse: "Então ele apenas está obedecendo. Você o declarou ingrato e ele se comporta assim." A mulher confusa perguntou o que deveria fazer e Florence respondeu: "Convide-o de volta, mas com amor, não com súplica." Helena começou a escrever todos os dias uma carta simbólica ao dinheiro. Nela pedia desculpas, agradecia pelas bênçãos e prometia cuidar bem dele. 3 semanas depois, uma cliente antiga reapareceu com um contrato que mudaria completamente sua renda. Não era mágica, era reconciliação. A técnica de Florence era simples, mas profunda. Ela chamava de a arte de declarar. Declarar não é repetir mecanicamente, é impregnar a palavra de fé viva, é falar com a certeza de que já foi ouvido. Ela dizia que quando declaramos algo, o universo age imediatamente para harmonizar as circunstâncias. Por isso, ela ensinava frases como: "Eu sou um ímã irresistível de abundância", ou "Tudo o que é meu por direito divino chega a mim facilmente e sem esforço." Florence acreditava que repetir essas palavras era como regar o jardim do espírito. Cada afirmação era uma semente, mas não bastava dizer, era preciso sentir. A emoção era o verdadeiro selo vibracional. E se a emoção ainda fosse de medo, era preciso voltar à raiz e curar o sentimento. Certa vez, uma mulher procurou Florence em desespero. Havia perdido o emprego e o marido a abandonara. Ela dizia que o dinheiro a odiava. Florence a ouviu e respondeu com serenidade: "O dinheiro não odeia ninguém. Ele é neutro, como a luz do sol. Mas se você fecha as cortinas, ele não pode entrar." Essa metáfora se tornou uma das mais repetidas por suas seguidoras. O dinheiro é o sol e nós somos as janelas. Algumas estão abertas, outras trancadas pelo medo. A cura começa quando abrimos as janelas, quando paramos de amaldiçoar o dinheiro e começamos a abençoá-lo. Florence também falava sobre o casamento espiritual com a abundância. Para ela, o dinheiro não era um objeto de conquista, mas um parceiro de jornada. Ela dizia que toda a relação com o dinheiro é um espelho da relação que temos conosco. Se o tratamos com desconfiança, é porque não confiamos em nós mesmas. Se o vemos como sujo, é porque carregamos culpa em desejar. O verdadeiro poder, dizia ela, nasce quando reconhecemos o dinheiro como expressão do amor divino em ação. O dinheiro é Deus em movimento, escrevia.
E quando compreendemos isso, cada moeda se torna uma prece silenciosa. Ela ensinava também que o dinheiro tem uma função pedagógica. Ele revela o que ainda precisa ser curado. Se o dinheiro causa medo, é porque há feridas antigas de escassez pedindo atenção. Talvez memórias herdadas de mulheres que viveram privações, de mães que disseram, dinheiro não nasce em árvore, de avós que repetiam, é pecado querer demais. Florence dizia que essas crenças são como fios invisíveis amarrando a alma e que podemos cortá-los pela palavra. A mente é o molde, a palavra é o fogo e o resultado é a forma. Para ajudar suas alunas a transformar essas crenças, Florence propunha um exercício diário. Ao acordar, antes de tocar o chão, a pessoa deveria dizer em voz alta: "Eu caminho hoje em terreno de ouro, onde eu piso a abundância floresce." Essa simples declaração, repetida com fé, criava uma nova programação interna. Ela acreditava que, ao afirmar a presença do divino nas coisas materiais, o espírito se libertava da culpa e passava a atrair situações compatíveis com o amor. Uma de suas alunas, chamada Marta, aplicou essa técnica durante um período de grande dificuldade. Seu marido havia perdido o emprego e ela sustentava a casa sozinha com o pequeno salário de costureira. Mesmo assim, todos os dias ela acordava dizendo: "Eu caminho em terreno de ouro." 3 meses depois, sem saber como, começou a receber encomendas de vestidos de noiva. O negócio cresceu e ela conseguiu abrir uma pequena loja. Anos mais tarde, ela contava que aquele mantra havia mudado não apenas sua vida financeira, mas seu casamento, sua autoestima e sua fé. "Eu aprendi a não pedir por dinheiro, mas por luz", dizia. Florence afirmava que o dinheiro não se conquista, se convida. Ele chega quando sente que há espaço e harmonia. Por isso, ela advertia: quem persegue o dinheiro o afasta, quem o abençoa o atrai. Esse princípio, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, transformou a vida de milhares de pessoas. Ela explicava que o dinheiro não responde à necessidade, responde à vibração. Não basta dizer "eu preciso", é preciso sentir "eu mereço". A vibração do merecimento é o portal da abundância. Ela também ensinava que cada dívida é uma lição de fé. Ao invés de amaldiçoar as contas, ela orientava suas alunas a abençoá-las, dizendo: "Agradeço a esta conta por me lembrar da minha capacidade de suprir." Essa simples mudança de olhar dissolvia a ansiedade. O medo cede espaço à confiança e, como por encanto, oportunidades começavam a surgir. Florence acreditava que quando abençoamos as obrigações, estamos dizendo ao universo: "Eu confio no fluxo." E o universo sempre recompensa a confiança. Certa noite, em um de seus encontros, Florence contou uma história sobre uma mulher chamada Isabel, que trabalhava como secretária e sonhava em ter seu próprio negócio. Ela dizia que nunca conseguia economizar, que o dinheiro desaparecia de formas misteriosas. Florence perguntou: "Você confia que é digna de receber?" Isabel respondeu: "Eu tento, mas parece que algo em mim sabota." Então, Florence lhe pediu para escrever uma carta ao dinheiro, como se fosse uma pessoa. A mulher achou estranho, mas fez. Escreveu: "Querido dinheiro, eu sinto muito por ter tratado como inimigo. Eu te acuso quando falta e te ignoro quando chega. Hoje quero ser sua amiga. Pode voltar. Prometo te receber com gratidão." 3 semanas depois, Isabel recebeu uma herança inesperada e conseguiu abrir sua loja. Desde então, ensinava a todas as mulheres que conhecia: "Converse com o dinheiro, ele entende a linguagem da sinceridade." Florence acreditava que o dinheiro tem ouvidos. Ele escuta o tom com que falamos dele, e mais do que isso, ele escuta o tom com que falamos de nós mesmas. Porque o dinheiro e a autoestima são irmãos espirituais. Ambos florescem quando há amor e definham quando há desprezo. Ela dizia que a prosperidade é a expressão natural da alma em paz, que o dinheiro é como um espelho, reflete o estado interior. Quando a mente está em guerra, o fluxo se interrompe. Quando há harmonia, tudo se alinha. Em um de seus livros, Florence escreveu: "O homem pobre de espírito é aquele que acredita que o bem está fora de si, mas o rico de alma sabe que a fonte é interna e inesgotável." Essa frase se tornou um dos pilares de seus ensinamentos. Ela afirmava que ninguém se torna próspero acumulando, mas sim confiando. A fé era o verdadeiro capital. A fé no invisível, no poder da palavra, na inteligência divina que guia o dinheiro, como o vento guia as folhas.
Ela também falava muito sobre o tom vibracional da gratidão. Dizia que a gratidão é o som da prosperidade em movimento, que cada vez que agradecemos, o universo amplia o que temos. Por isso, ela incentivava práticas de agradecimento não apenas por grandes conquistas, mas por pequenas manifestações. Uma conta paga, uma refeição, um sorriso. Quem agradece pelo pouco, prepara espaço para o muito. Essa frase, repetida em seus círculos, se tornou um mantra coletivo. Florence observa que as pessoas falavam do dinheiro como se fosse uma entidade caprichosa, mas esqueciam que a energia do dinheiro apenas reflete o modo como são tratadas. Se você o teme, ele teme você. Se o ama, ele te serve. Essa reciprocidade espiritual fazia parte de todos os seus discursos. Para ela, o dinheiro era uma vibração do amor divino e rejeitá-lo era como rejeitar um dom. Muitos de seus ensinamentos nasciam de experiências pessoais. Quando jovem, Florence também passou por dificuldades financeiras. Ela sabia o que era não ter dinheiro para o aluguel e ainda assim se recusava a entrar em desespero. Em seus diários escrevia: "Hoje me recuso a acreditar na falta. O bem está em algum lugar e caminha em minha direção." Poucos dias depois, uma amiga apresentou com exatamente a quantia de que precisava. Ela sempre dizia que esse episódio a ensinou que o dinheiro se move pela fé e não pelo cálculo. Com o passar dos anos, Florence percebeu que a verdadeira prosperidade exigia cura emocional, que muitas mulheres, mesmo desejando prosperar, carregavam culpas ancestrais, culpas por desejar conforto, prazer, luxo. Ela dizia que o dinheiro amplifica quem somos. Se somos generosas, ele amplia a generosidade. Se somos temerosas, ele amplia o medo. Portanto, o trabalho não é buscar o dinheiro, mas purificar o sentimento que o chama. O dinheiro é neutro, mas o coração é o filtro, dizia. Ela também falava do poder da alegria. Nada atrai mais riqueza do que um coração alegre. Florence acreditava que a alegria é a vibração mais alta da abundância, que o dinheiro ama a leveza, a brincadeira, a celebração. Por isso, recomendava às suas alunas que dançassem, que rissem, que fizessem do ato de pagar contas um ritual de gratidão e música. Contava que uma de suas seguidoras, uma pianista, costumava tocar uma canção toda vez que recebia dinheiro como forma de agradecer. Florence dizia que aquele simples gesto transformava a frequência da casa e o dinheiro sensível à alegria voltava com mais força. Nos encontros, Florence sempre encerrava com a mesma oração: "Sou um canal livre e claro do amor divino. Tudo o que é meu por direito vem a mim agora, em ordem perfeita, sob graça e de maneira milagrosa." Essa frase resumia sua filosofia: a confiança no divino, a clareza do propósito e a abertura para o milagre. Para ela, milagres não eram exceções, eram respostas naturais à fé ativa. E o dinheiro, quando tratado com amor e respeito, era apenas mais um desses milagres cotidianos. Hoje, quase 100 anos depois, suas palavras continuam ecoando, talvez porque falem de algo que transcende o tempo, o desejo humano de viver em harmonia com o divino. Em um mundo que ensina a competir, Florence ensinava a confiar. Em uma sociedade que separa o sagrado do material, ela ensinava que tudo é expressão do mesmo amor. E é por isso que sua mensagem resiste, porque ela não fala apenas de riqueza, mas de reconciliação com a própria essência. O segredo da prosperidade, dizia Florence, não está no esforço, mas na sintonia. Quando falamos com o dinheiro, estamos, na verdade, falando com o espelho da nossa própria fé. O dinheiro é apenas o mensageiro. O que ele traz depende da mensagem que enviamos. E toda vez que declaramos com amor, "Eu sou abundante", estamos relembrando ao universo o que ele já sabe, que fomos criadas à imagem da plenitude. E assim, passo a passo, palavra por palavra, Florence conduziu gerações de mulheres a uma nova visão, a de que o dinheiro não é o inimigo, mas o reflexo do divino em movimento. Que o amor é a moeda mais valiosa, que a conversa mais importante não é com o mundo, mas com a energia invisível que o sustenta. E que quando falamos com fé, o universo inteiro responde em notas, oportunidades, encontros e milagres. Florence costumava dizer que todo o poder está na palavra, mas o verdadeiro milagre acontece no silêncio entre uma palavra e outra. É ali, no espaço invisível, onde o universo escuta.
A prosperidade para ela não era uma corrida, mas uma dança com o divino. E nessa dança, cada pensamento é um passo, cada emoção é um compasso, cada gratidão é uma nota que harmoniza o movimento da vida. Ela acreditava que o dinheiro não nasce do esforço físico, mas da harmonia vibracional, que quando você se alinha com o amor, a vida se torna uma sinfonia de oportunidades e o dinheiro flui como música natural. Por isso, Florence nunca pregou a riqueza como acúmulo, mas como expressão. O dinheiro para ela era o resultado da mente conectada ao coração. Quando um ser humano pensa com fé e sente com amor, o universo não tem escolha senão responder com abundância. Ela dizia que cada ser humano é um templo da prosperidade. Dentro de nós existe uma centelha divina, uma luz que conhece o caminho de todas as manifestações. Mas a maioria das pessoas vive apagando essa chama com dúvidas, medo e autocrítica. Florence via o medo como o verdadeiro ladrão da riqueza, não porque ele leva o dinheiro, mas porque bloqueia a ponte pela qual ele viria. O medo fecha o canal, a fé o abre, repetia em suas palestras. E assim ela ensinava a fé como uma força prática, não como uma abstração. Ter fé para Florence era agir como se o milagre já tivesse acontecido. Era agradecer antes de ver, abençoar antes de receber, sorrir antes de compreender. Nos últimos anos de sua vida, Florence percebeu que suas discípulas não estavam apenas atraindo dinheiro, estavam atraindo paz. E foi aí que ela revelou o que chamava de o segredo do segredo, que o dinheiro é apenas a primeira lição. Depois que ele chega, o verdadeiro aprendizado começa, o de manter o coração livre da ganância, da comparação e do orgulho. O dinheiro deve circular como sangue. Quando estanca, adoece o corpo. Quando flui, cura o mundo. Ela acreditava que o dinheiro é uma extensão da força vital e que usá-lo com sabedoria é uma forma de adorar a Deus. Dar para Florence era um ato sagrado, e ela lembrava às suas alunas que cada ato de generosidade é uma semente de multiplicação. Muitos anos após sua morte, uma mulher chamada Teresa encontrou um exemplar antigo de O Jogo da Vida e Como Jogá-lo em um sebo em Lisboa. Ela estava endividada, sem esperança e completamente desconectada de qualquer ideia de fé. O título chamou sua atenção: Jogo da Vida. Não estou jogando nada, estou apenas sobrevivendo, pensou, mas algo a fez abrir o livro. Na primeira página, uma frase em letras pequenas dizia: Não há nada a temer, o bem pertence a você por direito divino. Teresa sentiu um arrepio, levou o livro para casa e começou a lê-lo todas as noites. No início, achou tudo simbólico demais. Falar com o dinheiro, abençoar contas, parecia loucura, mas uma parte dela queria acreditar. Um dia, depois de uma tarde de choro, ela se olhou no espelho e disse em voz alta: Eu escolho acreditar que posso ser próspera. Foi o primeiro passo. Sem perceber, começou a mudar o tom de suas palavras. Passou a dizer: Meu dinheiro está chegando, em vez de meu dinheiro acabou. A cada conta que pagava, dizia: Obrigada por me ensinar a confiar. E em poucos meses, como em um roteiro divino, foi chamada para um emprego que combinava com seus talentos. Ao contar sua história, Teresa dizia que Florence lhe devolveu algo que o dinheiro nunca compraria: dignidade. Florence dizia que quando o dinheiro chega com propósito, ele cura feridas antigas, que há notas que carregam bênçãos e notas que carregam medo. Por isso, ela orientava suas alunas a abençoar o dinheiro fisicamente, a segurá-lo nas mãos e dizer: Você é bem-vindo, seja canal de amor e alegria. Ela acreditava que cada nota abençoada se multiplicava, não apenas para quem a tocava, mas para todos os que dela participavam. Era a circulação da graça, como chamava, uma visão quase mística, onde o dinheiro se tornava portador de luz. No encerramento de suas palestras, Florence fazia silêncio por alguns segundos. As mulheres fechavam os olhos e ela dizia suavemente: Veja o dinheiro como ouro líquido, fluindo em torno de você, atravessando portas, curando feridas, iluminando lares. O ouro não é metal, é luz. E enquanto falava, muitas choravam, não de ganância, mas de alívio, porque entendiam, talvez pela primeira vez, que desejar o bem não é pecado, é oração. Com o passar dos anos, a mensagem de Florence cruzou fronteiras.
Mulheres do Brasil, da Índia, da França, do Japão começaram a traduzir seus ensinamentos. Em cartas e diários, descreviam experiências de transformação. Uma delas, escrita por uma brasileira chamada Lúcia, dizia: Florence me ensinou a falar com o dinheiro, mas quem respondeu foi a minha alma. Percebi que o dinheiro é apenas a forma como o do universo me pergunta se eu confio nele. Essa frase se espalhou em grupos de espiritualidade e se tornou quase um lema: o dinheiro como espelho da confiança. Florence acreditava que há 3 fases no relacionamento com o dinheiro. A primeira é o medo, o estágio em que a pessoa vê o dinheiro como força externa e incontrolável. A segunda é o controle, quando ela tenta dominar, acumular e proteger. A terceira e mais rara é a comunhão, quando o dinheiro deixa de ser algo separado e passa a ser expressão do próprio espírito. Nesse estado, a pessoa não persegue o dinheiro, ela o atrai naturalmente, porque vive em harmonia com a fonte. Quem confia no divino nunca corre atrás, espera, abençoa e recebe, dizia. Muitos de seus escritos parecem simples, mas carregam uma sabedoria profunda. Ela dizia que a prosperidade é uma questão de ritmo. Tudo na natureza pulsa, tudo tem fluxo. O coração pulsa, o mar vai e vem, as estações mudam, o dinheiro também tem seu ritmo. E o segredo é aprender a dançar com ele. Se você gasta com medo, quebra o compasso. Se acumula com avareza, congela a música. Mas se dá e recebe com alegria, a melodia se renova. Florence chamava isso de a música da abundância. Ela também falava sobre o poder da beleza. Acreditava que viver cercado de harmonia física, limpeza e ordem era uma forma de honrar o dinheiro. A beleza é a linguagem da prosperidade, dizia. Por isso, recomendava que suas alunas organizassem suas casas, limpassem suas carteiras e mantivessem as finanças com carinho. Uma casa em ordem reflete uma mente em paz, e uma mente em paz é solo fértil para dar abundância. O dinheiro ama a ordem, repetia. Mas, acima de tudo, Florence ensinava sobre reconciliação. Reconciliação entre o visível e o invisível, entre o esforço e a graça, entre o humano e o divino. Ela acreditava que a maior pobreza do mundo não era a falta de recursos, mas a separação espiritual. Quando acreditamos que estamos sozinhos, perdemos o contato com a fonte. E é nesse vazio que nascem o medo, a escassez e a luta. Mas quando lembramos que a fonte é amor, o vazio se preenche e o dinheiro volta a fluir. Não é o dinheiro que você busca, é Deus disfarçado de oportunidade, dizia. Certa vez, Florence foi questionada por um repórter. A senhora acredita que o dinheiro pode trazer felicidade? Ela sorriu e respondeu: não, mas a harmonia pode. E onde há harmonia, o dinheiro é apenas um reflexo. Essa resposta define toda a sua filosofia. Ela não via a riqueza como um fim, mas como um sinal de que a pessoa está em sintonia com a vida. Hoje, ao revisitar seus ensinamentos, percebemos o quanto são atuais. Vivemos em um mundo acelerado, de comparação constante, onde o valor das coisas parece maior que o valor das pessoas. E ainda assim, as palavras de Florence são apenas um bálsamo. Nada está fora de lugar quando você confia no tempo divino. Falar com o dinheiro, abençoar contas, parecia loucura, mas uma parte dela queria acreditar. Um dia, depois de uma tarde de choro, ela se olhou no espelho e disse em voz alta: eu escolho acreditar que posso ser próspera. Foi o primeiro passo. Sem perceber, começou a mudar o tom de suas palavras. Passou a dizer: meu dinheiro está chegando, em vez de meu dinheiro acabou. A cada conta que pagava, dizia: obrigada por me ensinar a confiar. E em poucos meses, como em um roteiro divino, foi chamada para um emprego que combinava com seus talentos. Ao contar sua história, Teresa dizia que Florence lhe devolveu algo que o dinheiro nunca compraria: dignidade. Florence dizia que quando o dinheiro chega com propósito, ele cura feridas antigas, que há notas que carregam bênçãos e notas que carregam medo. Por isso, ela orientava suas alunas a abençoar o dinheiro fisicamente, a segurá-lo nas mãos e dizer: você é bem-vindo, seja canal de amor e alegria.
Ela acreditava que cada nota abençoada se multiplicava, não apenas para quem a tocava, mas para todos os que dela participavam. Era a circulação da graça, como chamava, uma visão quase mística, onde o dinheiro se tornava portador de luz. No encerramento de suas palestras, Florence fazia silêncio por alguns segundos. As mulheres fechavam os olhos e ela dizia suavemente: "Veja o dinheiro como ouro líquido fluindo em torno de você, atravessando portas, curando feridas, iluminando lares. O ouro não é metal, é luz." E enquanto falava, muitas choravam, não de ganância, mas de alívio, porque entendiam, talvez pela primeira vez, que desejar o bem não é pecado, é oração. Com o passar dos anos, a mensagem de Florence cruzou fronteiras. Mulheres do Brasil, da Índia, da França, do Japão começaram a traduzir seus ensinamentos. Em cartas e diários descreviam experiências de transformação. Uma delas, escrita por uma brasileira chamada Lúcia, dizia: "Florence me ensinou a falar com o dinheiro, mas quem respondeu foi a minha alma. Percebi que o dinheiro é apenas a forma como o do universo me pergunta se eu confio nele." Essa frase se espalhou em grupos de espiritualidade e se tornou quase um lema: o dinheiro como espelho da confiança. Florence acreditava que há 3 fases no relacionamento com o dinheiro. A primeira é o medo, o estágio em que a pessoa vê o dinheiro como força externa e incontrolável. A segunda é o controle, quando ela tenta dominar, acumular e proteger. A terceira, e mais rara, é a comunhão, quando o dinheiro deixa de ser algo separado e passa a ser expressão do próprio espírito. Nesse estado, a pessoa não persegue o dinheiro, ela o atrai naturalmente, porque vive em harmonia com a fonte. Quem confia no divino nunca corre atrás, espera, abençoa e recebe, dizia. Muitos de seus escritos parecem simples, mas carregam uma sabedoria profunda. Ela dizia que a prosperidade é uma questão de ritmo. Tudo na natureza pulsa, tudo tem fluxo. O coração pulsa, o mar vai e vem, as estações mudam, o dinheiro também tem seu ritmo. E o segredo é aprender a dançar com ele. Se você gasta com medo, quebra o compasso. Se acumula com avareza, congela a música. Mas se dá e recebe com alegria, a melodia se renova. Florence chamava isso de a música da abundância. Ela também falava sobre o poder da beleza. Acreditava que viver cercado de harmonia física, limpeza e ordem era uma forma de honrar o dinheiro. A beleza é a linguagem da prosperidade, dizia. Por isso, recomendava que suas alunas organizassem suas casas, limpassem suas carteiras e mantivessem as finanças com carinho. Uma casa em ordem reflete uma mente em paz, e uma mente em paz é solo fértil para dar abundância. O dinheiro ama a ordem, repetia. Mas, acima de tudo, Florence ensinava sobre reconciliação. Reconciliação entre o visível e o invisível, entre o esforço e a graça, entre o humano e o divino. Ela acreditava que a maior pobreza do mundo não era a falta de recursos, mas a separação espiritual. Quando acreditamos que estamos sozinhos, perdemos o contato com a fonte, e é nesse vazio que nascem o medo, a escassez e a luta. Mas quando lembramos que a fonte é amor, o vazio se preenche e o dinheiro volta a fluir. Não é o dinheiro que você busca, é Deus disfarçado de oportunidade, dizia. Certa vez, Florence foi questionada por um repórter. "A senhora acredita que o dinheiro pode trazer felicidade?" Ela sorriu e respondeu: "Não, mas a harmonia pode." E onde há harmonia, o dinheiro é apenas um reflexo. Essa resposta define toda a sua filosofia. Ela não via a riqueza como um fim, mas como um sinal de que a pessoa está em sintonia com a vida. Hoje, ao revisitar seus ensinamentos, percebemos o quanto são atuais. Vivemos em um mundo acelerado, de comparação constante, onde o valor das coisas parece maior que o valor das pessoas. E ainda assim, as palavras de Florence são apenas um bálsamo. Nada está fora de lugar quando você confia no tempo divino. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredos da Prosperidade Real, ative as notificações para receber a luz da abundância todos os dias e compartilhe esta mensagem com ao menos 3 pessoas que precisam aprender a falar a linguagem do dinheiro. Seja um canal do bem em circulação.